Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Estratégias do Back-end, o programa onde eu vou a fundo em assuntos que vão te ajudar a ocupar as posições mais bem pagas usando Java no back-end, né, que é o que a gente vem falando aqui. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre técnicas avançadas para você acelerar o seu aprendizado de tecnologias do back-end. Tá? O que é isso, Aldo? Como assim acelerar aprendizado? Eu não vou falar aqui que você vai aprender as coisas super rapidamente. Eu vou falar aqui como é que você faz para aprender as coisas mais rápido do que você tem aprendido. Isso sim pode fazer toda a diferença na sua carreira. A ideia não é de que as coisas são simples, que você vai chegar ao topo do mercado rapidamente. A gente já tem falado bastante sobre isso. Mas é como é que você faz realmente para acelerar o seu aprendizado. E sim, tem técnica para você fazer isso. Tem especificamente 3 técnicas que eu vou conversar com vocês aqui hoje, beleza? Então, se esse é o tipo de assunto que te interessa, não se esqueça, se inscreve aqui no canal se ainda não está inscrito, compartilhe esse vídeo com os amigos, deixa aquela curtida também para que esse vídeo seja entregue até mais devs, assim como chegou até você. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Elder e eu estou aqui com uma frequência bem grande, ajudando devs intermediários e seniors a chegar às posições mais bem pagas do mercado. Maravilha, gente? Então vamos lá. Primeira coisa, né? O que é isso? Né? O que é essa questão da gente aprender a acelerar o nosso aprendizado? A ideia, gente, é exatamente porque, vamos lá, o nosso mercado, e especialmente quando a gente fala de tecnologias de back-end do mundo Java, a gente está falando de coisa que tem um ritmo de novas tecnologias bem grande e cada vez maior. Você vira e mexe, tem uma coisa nova aqui, uma coisa nova ali, e aí você não sabe se você vai se dedicar àquilo ou se não vai, se aquilo é importante para você ou não. E muitas vezes só nesse processo de você tentar entender se aquilo é algo que você deveria realmente se dedicar, focar, estudar aquilo, muitas vezes você perde um tempo só nesse processo, que dirá no processo de estudo. Tá? Então, a minha ideia aqui é ajudar vocês a criar métodos para você mesmo. Tá? Eu vou te dar aqui as 3 estratégias, mas você abordar elas e ter elas para você de um jeito que faça sentido para você. Então, a ideia é isso, que você realmente se municie de ferramentas para que você consiga aí é, acelerar realmente a sua jornada aí tanto na sua carreira mesmo quanto quando você precisar aprender algo novo, uma tecnologia nova, um framework novo, uma habilidade nova. Eu sempre costumo dizer que o mais importante do que a gente aprender coisas novas é a gente aprender a aprender. Né? Essa habilidade de você aprender a aprender, galera, é um negócio que quando você entender e quando você começar a experimentar os resultados disso para você, isso muda completamente o jogo da sua carreira, tá? E a ideia disso, né, assim, se eu falei o que é falar sobre isso, é importante falar também o que não é, né? Então, a ideia, de novo, não é falar que você vai, né, conseguir as coisas super rapidamente, que aqui tudo é muito fácil, muito mil maravilhas, muito pelo contrário, exige muito trabalho, muita dedicação. É importante falar também que esse é o tipo de habilidade e de conteúdo que, embora sim ele seja importante para todos os níveis, ele faz ainda mais diferença para aqueles devs que são intermediários e avançados. Tá? Porque o, o iniciante, se ele tenta pular passos, se ele tenta pular fases, se ele passa rápido demais por algumas coisas, ele pode perder muito mais do que o intermediário e o avançado. Principalmente do que o avançado. Porque essa galera que já está há mais tempo, eles já tomaram na cabeça por algumas coisas e já viram coisas que eles de repente deixaram de se dedicar lá no começo, o que fez falta lá depois, então eles não cometem mais esses erros. Então, quanto mais no início, não se preocupa tanto com velocidade, se preocupa muito com volume. Como assim volume, Helder? Para o iniciante é muito importante ele codar bastante, ele se envolver em projeto, ele tentar resolver problema, para exatamente ele ganhar essa casca. Tá? E aí, à medida que você vai amadurecendo profissionalmente, você começa a buscar um pouco mais velocidade. Beleza? Então, gente,
E aí só para a gente pensar, pô, mas por que eu deveria realmente estar pensando nisso, né? Tem gente que talvez nunca tenha pensado, nossa, será que eu consigo aprender mais rápido, não? Mas por que existe uma oportunidade aqui, né? Por que é importante a gente falar sobre isso? Porque quando você começa, de novo, né, a se ensinar a aprender coisas mais rapidamente, você consegue se expor a eventuais oportunidades que venham aparecer no mercado. Ou quando você vê alguma coisa que está emergindo, por exemplo, tá aí todo mundo falando de IA agora. Ah, será que eu tenho que estudar IA ou não? Será que eu, como dev, preciso saber mais de IA ou não? Então, se você é alguém que consegue aprender as coisas um pouco mais rápido do que você conseguia antes, talvez você consiga responder essa pergunta para você também mais rápido. Tá? Então, ser capaz de, de fazer, né, esses aprendizados de forma um pouco mais acelerada, com qualidade, mas mais acelerada, vai também te permitir você se expor a oportunidades também de maneira mais rápida. E tem uma outra coisa, né? Se eu falo que eu consigo acelerar a velocidade, vamos supor, se eu demoraria X tempo para aprender tal coisa, eu consigo aprender essa coisa X menos Y%, né? Não vou colocar números aqui, senão já vão falar, olha lá, o cara estava falando que dá para aprender tantos por cento mais rápido. Não, não é isso que eu quero falar. Mas se você consegue aprender mais rápido, o fato de você aprender mais rápido não só vai te permitir, de novo, a se expor à oportunidade de maneira também mais rápida, mas te torna alguém mais habilidoso mais rapidamente também. Como assim mais habilidoso? Eu sempre insisto aqui que dev ele é solucionador de problemas. Então imagina que eu aprendi uma ferramenta nova que resolve um determinado problema. E aí de repente eu estou lá num projeto e acontece aquele problema. Se eu conseguir adquirir aquela habilidade mais rápido, ou pelo menos mais rápido do que as outras pessoas que estão no projeto, eu consigo ser aquela pessoa que faz a diferença naquele projeto, que entrega aquele resultado para o cliente, que dá o nó em pingo d'água, como dizem ali, de maneira também mais rápida, tá? Então, a ideia é realmente te colocar mais preparado o mais rápido possível, né? E você vai perceber que à medida que a carreira anda, você consegue fazer isso também cada vez mais rápido. E quando eu falo sobre isso, eu imagino que esteja na cabeça de muitos assim, duas coisas principalmente. Primeiro, olha, Helder, legal, mas pô, será que dá realmente, né? A gente consegue, porque tecnologia, quando a gente vai se acostumando, né, entre aspas, a estar na tecnologia, às vezes a gente perde um pouco a visão ou esquece como foi difícil aprender as coisas lá quando a gente começou, né? Como foi penoso, ainda mais quem começou há bastante tempo como eu, que você não tinha a quantidade de informação, de recursos, tinha, mas muito menos do que a gente tem hoje, né? Então muitos falam assim, pô, mas realmente é possível? Gente, não só é, como eu falei, tem ferramenta para isso. Tá? E tem várias ferramentas, eu vou tratar com vocês sobre três hoje aqui, mas você tem na ferramenta correta, você consegue sim fazer isso. E outra coisa que pode estar na cabeça de alguns também é o seguinte: pô, Helder, mas eu já tenho tanta coisa para fazer, cara, eu já tenho tanta coisa para me preocupar. Ser dev não é um negócio exatamente fácil. Será que eu ainda buscar mais técnica para eu aprender mais rápido, eu não vou me sentir sobrecarregado, eu não vou ficar, né, cabeça cheia e tal, não sei o quê. Galera, a chave para você resolver isso, inclusive eu tenho vários vídeos aqui no meu canal falando sobre isso, é você se organizar e você principalmente focar. Tá? A ideia não é você adquirir uma habilidade que vai fazer você atirar para tudo quanto é lado. Não. A ideia é você adquirir uma habilidade que, somada ao seu foco, vai falar: caraca, meu, eu vou nessa direção aqui e eu vou igual um trator aqui nessa direção, entendeu? Vai dar umas balançadas, tem uma hora que você dá uma ida para lá e para cá no caminho, mas você vai naquela direção. Tá? Então, a chave aqui é ferramenta certa, na direção certa e com as escolhas certas. Beleza? Maravilha. Então, vamos colocar em termos práticos. Tá? Então, quais são essas tais três ferramentas que eu tenho falado, que eu vou falar, né? Comecei o vídeo falando que ia falar para vocês de três ferramentas. Então, vamos colocar em termos práticos quais são elas, e aí vou depois falar mais ou menos alguns passos para vocês colocarem elas em prática.
A primeira delas, gente, é o que a gente chama de o aprendizado baseado em projetos. Tá? Outra coisa que eu falei já várias vezes aqui no canal, quem me acompanha já ouviu, mas colocando isso como uma ferramenta para você mesmo. Galera, você quer aprender, sei lá, vamos lá, a galera tá querendo ir mais a fundo, o cara já tá lá no back-end, tá fazendo as coisas com Java, quer ir mais a fundo. Pô, Helder, aí o cara, já acontece, né? Helder, quero aprender Kafka, cara. Pô, quero aprender Kafka. Aí o cara vai, ele baixa um manual de Kafka, aí ele vê uma palestra de Kafka, e aí ele lê não sei o que de Kafka, e aí ele vai no site do Kafka e tal. Essa é a pior maneira que você tem. Pior maneira que você tem para aprender, não só Kafka, mas qualquer coisa. Como é que você pega, por exemplo, o Kafka para você? Como é que você pega o Quarkus para você aprender? Como é que você pega qualquer coisa que seja que você quer aprender? Escolhe um problema que você vai resolver e cria um projeto para resolver aquele problema. Tá? Então, por exemplo, Helder, eu estou aqui num projeto e, putz, cara, eu precisava criar uma forma aqui de eu lidar com mensageria assíncrona. Pô, legal, você precisa resolver um problema de mensageria assíncrona. Cara, o Kafka é um negócio que pode te ajudar bem a resolver isso. Vamos ver como é que a gente pega esse problema que você está precisando resolver e usa o Kafka com mensageria assíncrona para resolver esse problema. Pô, você pensou num problema, você criou um projeto para resolver esse problema e você está usando aquilo que você precisa aprender para resolver esse problema. Automaticamente você vai ter que estudar, você vai ter que fazer as perguntas corretas, você vai ter que correr atrás do aprendizado que vai te levar a resolver aquele problema. E isso vale, gente, de verdade, para qualquer coisa que você vai aprender na nossa área. Tá? E, de novo, eu não estou falando para não ler livro, eu não estou falando para não fazer curso, eu não estou falando para não fazer mentoria, eu não estou falando para não fazer faculdade, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando o seguinte: pega tudo isso, todo esse conhecimento, todos esses cursos, todos esses materiais e coloca isso em ação para resolver um problema. Então, a melhor forma de você fazer isso, assim, cara, cria o Katsu de um projeto. E assim, não é aquele projetinho que você passou uma noite lá, escreveu 2, 3 classes e você nunca mais olha para ele. Cara, se compromete com esse negócio, cara. Voltando ao exemplo do Kafka, você vai aprender Kafka para resolver esse negócio do projeto, cara, vai atrás das melhores formas, das melhores práticas, das melhores soluções que tem no Kafka para você resolver esse problema que você está tentando resolver. Tá? Se compromete com isso, dá fia a cara no monitor, fia a cara no teclado. Como dizem, senta a bunda na carteira e vai, né, na cadeira, né? Carteira é um negócio meio antigo já. Mas senta a bunda na cadeira e vai resolver esse problema, tá? Não fica no campo das ideias, galera. Ó, desenvolvimento do software, embora seja algo extremamente aqui, muito aqui, esse aqui ele só vai desenvolver se você enfiar isso aqui na jogada, tá? É mão no teclado, tomando erro na cara, lendo log, tirando dúvida, fazendo o curso, fazendo mentoria, lendo o livro, fazendo tudo isso. Isso tudo vai criando uma simbiose desse conhecimento em você, tá bom? Então, primeira ferramenta, o tal do aprendizado baseado em projetos, tá? Que eu falo para vocês há muito tempo aqui, tá? Estou colocando agora com uma ferramenta aqui para vocês. Segunda ferramenta, tá? Para você acelerar o seu aprendizado. Essa aqui, eu tenho vários amigos que já me falaram. Eu fiz em momentos bem específicos da minha carreira, inclusive eu vou comentar um deles. Mas eu tenho amigos que já me falaram assim, cara, eu só aprendo assim. Cara, se eu tenho que aprender alguma coisa nova, é assim que eu aprendo. Tá? Então, você precisa achar o seu jeito de também fazer isso. Eu consigo fazer um pouco desse e um pouco dos outros dois também. A segunda ferramenta é a tal da imersão total. Você se imergir, você fazer em inglês eles chamam de deep dive, tá? Naquilo que você precisa aprender. Então é o seguinte, onde que eu fiz isso na minha carreira? E muitos de vocês presenciaram quando eu fiz isso. Quando eu resolvi que eu ia me tornar o cara de Jakarta EE do mercado. Tá? Como é que eu fiz isso? Cara, eu virei
um dia, não foi num dia, né? Mas durante esse processo eu falei assim, meu, na boa, é o seguinte, eu quero ser uma pessoa reconhecida por JKTE, na época era JVE ainda, então é o seguinte, ó, eu só vou estudar JVE, né, que depois virou JKTE, eu vou falar JVE só para contextualizar na época, contemporaneizar na época. Eu só vou estudar JVE, eu só vou escrever códigos na JVE, eu só vou falar de JVE, nos eventos que eu for, eu só vou em palestra de JVE, nos eventos que eu for palestrar, eu só vou palestrar sobre JVE. Se eu for escrever um post de blog, vai ser sobre JVE. E se eu for falar com alguém, eu vou perguntar de JVE. E eu só fiz esse raio desse JVE por 2016 até 2018, 2019. Então, assim, 2, 3 anos que foi onde a minha carreira literalmente explodiu. Escrevi 2 livros sobre isso, conversei com os maiores especialistas de JavaE do mundo, liderei um painel de JavaE num Java One, com umas 15 pessoas mais ou menos, todos os grandes especialistas de JavaE do mundo. As pessoas falavam comigo e falavam assim, você é o cara do JavaE, né? Porque eu só falava desse raio, desse negócio. E assim, o efeito disso, é, externo, foi isso. As pessoas me reconheciam como alguém de JVE, isso me abriu uma série de oportunidades e isso, minha carreira realmente decolou na época. Mas o que, que isso gerou internamente para mim? Cara, eu sabia muito de JVE, eu comecei a entender realmente como a coisa funcionava, o que, que você devia fazer, o que, que você não devia fazer, como é que você usa isso, como é que você não usa isso, o que, que você usa para resolver determinado problema. Isso me trouxe um monte de conhecimento, galera. Um caso que eu conto relacionado a isso também, é, bem nesse período aconteceu a transferência do JVE para a Eclipse Foundation e aí ele passou a se chamar Jakarta um tempo depois. E logo que aconteceu os primeiros movimentos de fazer essa transferência, um dia um amigo me ligou e falou assim, Alder, vai rolar daqui a pouco, era no mesmo dia, ele me ligou, sei lá, 40 minutos antes, vai rolar uma reunião com o Mike Milinkovic, né, que é o presidente da Eclipse Foundation, para falar sobre a transferência do JVE para Eclipse. Você não quer participar? Eu falei, pô, lógico que eu quero, vamos lá, né? Na minha cabeça, era uma reunião com a comunidade, até lá um monte de gente, etc. Tinha 6 pessoas na reunião, além do Mike Milinkovic. E eu era uma delas. Por quê? Nossa, porque eu era nessa professor? Não. Porque eu vinha botando tanto foco naquilo num nível global e com tanta intensidade que as pessoas praticamente na época era difícil falar sobre Javé sem lembrar de alguma forma de um cara lá do Brasil que não parava de falar desse raio desse Javé. Tá? Então, esse tipo de imersão faz com que você realmente acelere muito, galera. Muito, muito, muito aprendizado. Como eu falei, eu comecei a fazer isso em 1 ano e meio, eu estava contratado na Oracle, em mais 2 anos e pouquinho eu estava na Red Hat, e em 4 anos eu tinha virado Java Champion. Enfim, no meio desse caminho aconteceu um monte de coisa. Tá? Então isso realmente abre oportunidades de uma maneira fantástica para você. E a terceira ferramenta que a gente que eu vou, né, conversar com vocês agora aqui, e que realmente essa é muito poderosa para te ajudar a aprender coisas mais rápido, te empurrar, essa realmente é aquela que te empurra para frente aí naquelas coisas que você precisa aprender, que é o que a gente chama de prática deliberada. Tá? Inclusive, se você olhar na internet, você vai encontrar esse termo aí. Em linhas gerais, o que é a prática deliberada, gente? É quando você, de forma deliberada, você pega algo que você ou tem dificuldade ou que você está num platô e você cria uma estratégia para te empurrar aquilo além daquele limite, para você avançar em relação àquilo. Por exemplo, imagina que eu gosto de usar exemplo de esporte, de academia, essas coisas, porque é algo que eu gosto bastante. Então, imagina que você está lá na academia, você faz um supino e você está travado nos, sei lá, 15 quilos de cada lado, fazendo 3 séries de 10, por exemplo. Cara, como é que eu faço para ou aumentar esses 15 quilos para, sei lá, 20 de cada lado, ou ao invés de fazer 3 de 10, fazer 3 de 15, ou fazer 4 de 12, sei lá, como é que eu faço para avançar? Porque eu estou travado,
Na primeira, no 10 eu já paro, aí eu faço lá o descanso, aí putz, com 10 eu já estou chegando na falha e tal. Então, assim, é você criar uma estratégia para você sair desse platô. E na área de conhecimento e na área de desenvolvimento, que é a nossa área aqui, acontece muitas vezes esse platô. Quando você chega num estágio de conhecimento de alguma coisa, você fala, cara, putz, parece que eu estudo, parece que eu tento, parece que eu vou atrás de coisa e eu não saio do lugar. E eu não consigo atravessar isso. A prática deliberada é exatamente o que vai te fazer romper com isso. Então, basicamente, como é que ela funciona? É você identificar essa área, por exemplo, putz, eu, um caso que eu vejo bastante, cara, eu não consigo entender programação funcional, né? Putz, eu já trabalhei em tudo que é projeto complexo, já lidei com um monte de coisa, eu até fiz uns códigozinhos funcionais, mas foi um negócio muito localizado ali, eu realmente nem entendi muito bem o que eu estava fazendo, eu peguei uns exemplos e tal, cara, eu preciso destravar programação funcional, né, na minha cabeça. Então, prática deliberada pode te ajudar com isso. E como é que te ajuda com isso? É você realmente identificar algo realmente desafiador e você fala assim, cara, como é que eu faço para dominar isso? Por exemplo, falando de programação funcional, já que eu toquei no assunto. Cara, tem um livro do Venkat Subramanian sobre isso. Cara, eu vou comer esse livro, comer, vou pegar as folhinhas dele e vou comer. Eu vou anotar, eu vou pegar os códigos dele e vou escrever. Eu vou assistir todas as palestras, e tem centenas de palestras de programação funcional do Venkat na internet. Vira e mexe o Venkat está em algum grupo de usuário, cara, eu vou participar da palestra ao vivo, quem sabe eu não faço uma pergunta e não me responde. Então, assim, é você empurrar essa sua dificuldade e falar o seguinte, cara, eu não vou conviver mais com essa dificuldade. A prática deliberada é isso. Né? Você percebe que ela é diferente do, do aprendizado baseado em projetos, que eu falei, pô, eu tenho um problema para resolver, eu vou criar um projeto para resolver esse problema e tal. É um negócio, beleza, eu quero aprender. Não, a prática deliberada é aquele negócio que assim, cara, eu tô travado aqui e eu cheguei num platô, cheguei num limite e eu não posso ficar nesse limite, eu preciso empurrar isso para frente, tá? Ela vai te ajudar com isso. Agora, gente, vamos lá, né? Botando isso em termos práticos, ainda mais práticos. Já dei bastante exemplos aqui para vocês. Porque a minha ideia, sempre que eu gravo um vídeo desse para vocês, uma aula dessa para vocês, é o seguinte, que você possa tomar uma ação agora. Tá? Tipo, terminou esse vídeo, você tome uma ação agora relacionada a isso. Tá? Então, eu vou deixar 3 exemplos aqui, um de cada uma das ferramentas, né? Para que você realmente avance com essa aceleração de aprendizado que é tão importante para a gente. Então vamos lá, por exemplo, vamos falar de aprendizagem baseada em projetos. Ó, eu tenho certeza absoluta. Eu não sei quem é você que está assistindo esse vídeo agora aqui, eu não faço ideia, porque afinal de contas você está assistindo, né? E eu nem sei onde eu estou nesse momento. Mas eu tenho certeza que no seu time, agora, nesse exato momento, no projeto que você está, no time que você está, vocês estão tentando resolver algum problema que vocês estão quebrando a cabeça para resolver esse problema. Eu tenho certeza. Por quê? Porque essa é a vida do desenvolvedor. Esse é o dia a dia do desenvolvedor. Então, o que você pode pegar esse problema? O que você pode? Não. Você pode pegar esse problema e falar assim, cara, esse problema aqui, ele vai ser o meu projeto onde eu vou aplicar aprendizagem baseada em projetos. Tá, legal. Cara, a gente está aqui com um problema de. Puta, não sei, eu não vou chutar os problemas aqui porque vou deixar um monte de fora. Mas esse problema que você tem aí, cara, você fala assim, galera, é o seguinte, ó, esse problema aqui a gente não está conseguindo resolver, ou tá difícil, ou tá negociando com um monte de área e cada um quer um negócio. Cara, esse projeto aqui, o projeto de resolver esse problema, ele vai ser o nosso professor dos próximos 6 meses. A gente vai ver o que o mercado tem usado para resolver isso, a gente vai ver o que tem de tecnologia para resolver isso que a gente não está usando ainda, o que tem de framework, o que tem de ferramenta, o que tem de, sei lá, de versão nova do Java, sei lá, cara. Você é um cara que está trabalhando aí, você sabe melhor do que eu qual é o problema. E usa isso para te ensinar, usa aí, porque é o seguinte, ó,
A primeira vez que você fizer um projeto para resolver um problema, mas esse projeto ele é pensado para aprender, você aprender a aprender, você acelerar os seus aprendizados, você vai, como você está com a sua mente setada nisso, você vai falar, caraca, então é assim que funciona, caraca, olha, eu aprendi mesmo. Nossa, putz, eu estou pensando numa solução que eu não pensaria há um mês atrás, porque eu estou com a cabeça diferente agora, porque realmente muda a cabeça. Tá? Essa é a primeira sugestão, você pegar uma treta que está aí no seu trampo e usar essa treta para você usar a ferramenta de aprendizagem baseada em projetos. Tá? Segunda ferramenta, imersão total. Né? Eu dei o meu exemplo. Cara, quando eu identifiquei que se eu realmente imergisse no Java EE, cara, eu teria um monte de oportunidade na minha carreira, eu fui lá e fiz isso. Tá? Vocês que estão aí, vocês devem usando Java no back-end, né? Vocês desenvolvedores que estão aí no trampo, aí na lida no dia a dia, vocês têm uma oportunidade absurda, absurda no momento, por exemplo, dentro do ecossistema Quarkus. Tá? Por que você está falando de Quarkus, Ela? Vou dar um exemplo para vocês. Muitos de vocês conhecem o Luiz de Llamas, Luiz Fabrício de Llamas. Ele fundou o Quarkus Club não tem um ano. O Quarkus Club hoje é a segunda maior comunidade de Quarkus do mundo. Do mundo, tá, gente? Por que isso, cara? Porque as coisas que o Quarkus veio resolver dentro do mundo Java eram coisas que a gente queria solução há muito tempo e não tinha sido dado até então. Então, assim, isso pegou um ecossistema do Java que é super maduro. Você fazer coisas maduras evoluírem é muito difícil. Né? Você pegar um framework que surgiu hoje, uma linguagem que surgiu hoje do nada e fazer ela crescer é fácil, porque é novidade. O Java não é novidade, ele é super maduro. E ainda assim surgiu um framework, surgiu uma ferramenta, uma plataforma que fez o Java se tornar novidade de novo. Então criou-se uma imensidade de oportunidades em torno do Java, muito devido ao Quarkus. Então, por exemplo, cara, então é o seguinte, beleza, eu vou imergir no Quarkus. Cara, você tem Quarkus Club, segunda maior comunidade de Java do mundo hoje. Você tem o Zulip Chat, que é mantido pelos próprios criadores e os committers do Quarkus. Você tem o GitHub do Quarkus. Você tem a documentação do Quarkus, que inclusive existe um trabalho da comunidade Quarkus brasileira, inclusive encabeçada pelo Quarkus Club, de traduzir a documentação do Quarkus por português. Você pode ajudar nisso. E aí você pode ver as extensões que estão sendo feitas por Quarkus, você pode ver as issues que estão abertas e de repente mandar um pull request para você resolver uma issue e ganhar a camiseta Eu Fiz o Quarkus versão tal. Você pode dar palestra sobre Quarkus, você pode gravar vídeo sobre Quarkus, você pode escrever blog sobre Quarkus. Se enfia no negócio. Eu estou dando exemplo do Quarkus, mas poderia ser o Kafka que eu tinha falado agora, pode ser o Java em si, pode ser o JDK. Cara, eu quero imergir em compilação nativa. Você vai procurar os caras que criaram a compilação nativa, escrever artigo de compilação nativa, vai ler artigo de compilação nativa, vai dar palestra de compilação nativa, vai usar a compilação nativa no seu projeto, vai pegar aquela parte do seu projeto que você tem uma função serverless e que ela sobe em um segundo e um segundo está muito demorado para vocês. Então vai lá e assim, cara, então vamos compilar nativamente, porque ao invés de um segundo, ela vai subir em 17 milissegundos. E aí você fala, putz, mas não está compilando. Por que não está compilando? Ah, porque tem uma dependência que não é compatível, então vamos mudar a dependência. Percebe? Quando você vai se enfiando nessas coisas, os problemas vão te levando rumo aos conhecimentos que você tem que adquirir. Cara, faz toda a diferença. E funciona. Adivinha? Porque eu sei que funciona. E outra coisa, como eu falei, sobre prática deliberada. Então, assim, identifica, e isso vale muito, especialmente para quem é intermediário e avançado. Cara, aonde que você travou na sua carreira? Aonde que você travou? Tecnicamente falando. Eu dei o exemplo lá da programação funcional porque é algo que eu ouço bastante. A galera, né, que não aprendeu com programação funcional
ter dificuldade. Eu mesmo tenho algumas dificuldades com programação funcional. Consigo fazer, mas não é algo que sai supernaturalmente, né? Tem um exemplo disso, mas você sabe aí melhor do que ninguém o que está te travando. Cara, não aceita ser travado por qualquer coisa que seja. Ah, não, velho, eu vou empurrar esse limite para frente. Se é isso aqui que está me travando, não vai me travar mais. Tá? E aí volta no vídeo, vê tudo que eu falei sobre prática deliberada e realmente dá o passo de... O primeiro passo, no caso da prática deliberada, é você entender o que está te travando, você entender o conhecimento que está te prendendo onde você está no momento, te impedindo de avançar. E falar o seguinte, velho, então agora é o seguinte, vamos empurrar esse limite para frente. Eu vou comer tudo que tem de conhecimento sobre isso com farinha e botar uma pimenta ainda lá para dar uma esquentada no negócio. Tá? E aí você adota isso como prática na sua carreira para que você, de novo, para que são essas 3 ferramentas? Para você acelerar o seu aprendizado. Sabe o que vai acontecer, galera? Quando você aplicar qualquer uma delas, e aí você vê que você realmente acelerou o seu aprendizado, você vai aplicar uma das outras que você não aplicou, e você vai ver que aquilo também acelerou o seu aprendizado. E aí você vai fazer a terceira que você não tentou ainda, e você também vai ver que aquilo acelerou o seu aprendizado. Sabe o que acontece? Você começa a ficar viciado em aprender as coisas. E aí vem um perigo, porque você começa a querer pegar tudo. Lembra do foco. Assiste meus vídeos sobre foco, assiste meus vídeos sobre direção. Porque você pegar a capacidade de aprender, a capacidade de aprender a aprender, a capacidade de aprender mais rápido e o foco, não tem quem te para. Não tem como você não dar certo. Não tem como você não ter uma carreira muito fantástica como deve. É questão de tempo. E muitas vezes você vai ter que ter uma paciência de deixar o tempo passar, mas as coisas vão acontecer. O que é diferente de esperar o tempo passar, porque o tempo passa e as coisas vão acontecer. Não vão. Já falei um monte de vezes aqui. Se só o tempo resolvesse, motoristas de táxi de 40 anos de carreira estavam dirigindo a Fórmula 1. E não está acontecendo. Então lembra, a gente está colocando aqui prática deliberada, aprendizagem baseada em projetos, imersão total, direção, foco, intencionalidade, tudo isso sim vai te trazer resultado. Isso aliado ao tempo, imbatível. Beleza, gente? Olha só, queria saber se vocês, se alguém, se você que está assistindo aqui, já usou alguma dessas ferramentas para você acelerar o seu aprendizado. Coloca aqui nos comentários que eu queria saber. Beleza? Aquele abraço, até a próxima e